Vamos falar um pouquinho dos objetivos e premissas desse trabalho remoto que a gente está propondo. O que a gente quer com esse modelo? Nós queremos fomentar a cultura orientada a resultados, produtividade e qualidade das atividades, melhorar a qualidade de vida dos empregados, contribuindo para a visão corporativa de ESG, principalmente nas perspectivas social e ambiental, eliminar tarefas e deslocamentos desnecessários e, ao longo do tempo, alcançar a sustentabilidade do programa. Próximo, Clara. E a gente tem algumas premissas que nós definimos para essa implementação. A primeira delas, e é uma que foi muito perguntada, né? A gente recebeu várias perguntas sobre isso, é que o programa do trabalho remoto, gente, a princípio, ele será implementado após o retorno da empresa ao presencial. A gente entende que são dois modelos diferentes de atuação, e aí a gente começa a retornar para depois entrar com o trabalho remoto. A adesão vai ser restrita a empregados que atuem em subprocessos identificados como possíveis de trabalhar remotamente. Então, a nossa percepção vai estar sempre pela estratégia da empresa, pelo tipo de atividade, pelo tipo de processo, para depois identificar quais são os empregados e esses poderiam ir para o trabalho remoto. Um outro ponto que a gente vai fazer é a análise do perfil do empregado. Eu acho que esse período que a gente esteve em home office por causa da pandemia deu muitos subsídios para as chefias para analisar qual o empregado que tem o perfil, que consegue trabalhar sozinho, que tem desenvoltura e qual que necessita de uma supervisão mais próxima. Então, a gente vai fazer... Oi? Esse ponto, Kátia, eu queria ressaltar, foi um pouco o que eu falei, né, inicialmente. Então, eu, por exemplo, né, e eu tenho certeza de que muitos de nós não tem a cultura do teletrabalho, ou acha, né, que o teletrabalho, acha que o trabalho remoto, ele não é o mais adequado para si, né, ele é por uma série de razões, né, por uma série de razões que podem ser pessoais, podem ser profissionais, podem ser de estilo, né, da pessoa, de forma de trabalho. Então, a gente tem que respeitar, né, essa percepção do empregado. Nem todos se adaptam bem ao teletrabalho. Como eu disse, eu tinha disponível desde 2012 o teletrabalho, ou o trabalho remoto, ou, né, a gente, né, está buscando a definição que ela ainda não está na lei, né? Mas é uma realidade que se impôs. E nós gostamos dele, né? E nós gostamos dele. Mas a gente precisa respeitar as percepções individuais, nós precisamos respeitar, né, precisamos olhar, né, para a factibilidade, né, do trabalho remoto, porque, como eu disse, ele exige investimentos em cultura, em capacitação, né, ele exige investimentos pessoais, né, de alguma forma, né, por estar trabalhando remotamente, como disciplina, como visão, trabalho em equipe. O trabalho remoto, ele é muito bom quando a gente trabalha em equipe. Mas quando nós temos uma cultura hierárquica, né, que é a cultura, né, da maioria das empresas, né, públicas, ou é a cultura de uma autarquia, ele precisa de acompanhamento para que não haja uma perda de foco da pessoa, para que as equipes, ou que novas equipes, né, que surgirão, trabalhem realmente e possam estar na empresa, né, não fisicamente, mas possam contribuir para o desenvolvimento da empresa e daquela nossa equipe e para alcançar os objetivos nossos de longo prazo. Por favor, Kátia, desculpe a interrupção. Não, exatamente, acho que você resumiu bem aí. E então, essa análise do perfil do empregado, o superintendente sempre vai ter a última palavra sobre essa adesão, e a empresa deverá fornecer notebook e infraestrutura, o Dilendo já falou sobre isso, e a gente prevê, gente, um investimento inicial para esse grupo em torno de 22 milhões, considerando que a gente fez um cálculo para 3 mil empregados que possam ir para o programa do trabalho remoto. Então, é um investimento grande e precisa depois a gente ir fazendo isso de uma forma escalonada. Clara, próximo.
A gente também identificou quais são os riscos do programa, tanto para o trabalhador como para a empresa. O que a gente viu para o trabalhador? Quais são os riscos? O isolamento social, sobreposição do trabalho na vida familiar e lazer, aumento de custos em equipamentos extras, energia, telecomunicações, perda de identidade com a empresa. Você acaba perdendo aquele vínculo que a gente tem com a nossa empresa, né? E quais são os riscos para a empresa? A gente tem um problema de proteção jurídica, a empresa fica mais vulnerável para essas questões ligadas à ergonomia. Por exemplo, acidente de trabalho. Como é que a gente trata um acidente de trabalho que ocorre dentro de casa, no horário de expediente? Então, fica mais vulnerável. Então, a gente tem essa questão da proteção jurídica. Dificuldade de assegurar a disponibilidade imediata do trabalhador, porque no teletrabalho você pode fazer o seu horário, e às vezes a empresa precisa de uma resposta de imediata e pode ter alguma dificuldade. Serão requeridos, gente, novos investimentos substantivos com segurança da informação. Quando a gente colocar o teletrabalho com os equipamentos, a gente não pode deixar de lembrar que um pedaço da empresa está indo para a casa dos empregados. E a gente vai ter que ter, sim, um cuidado maior com a segurança da informação. Além disso, a gente tem uma insegurança jurídica decorrente das orientações da NT 017, do Ministério Público do Trabalho. Apesar dessa NT, ela trazer um avanço grande para o trabalho remoto, porque ela estabelece várias condições, várias orientações, algumas coisas são difíceis para que a empresa consiga implementar tudo. E apesar dela vir como recomendação, a gente pode sim, aí vai na proteção jurídica lá, em algum momento a gente pode ter que responder por não ter cumprido ou seguido aquela recomendação. Então, a gente tem que observar de perto e é uma série de orientações que eles fazem. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é bem interessante. Próximo, Clarinha. Outra pergunta também que foi feita com bastante frequência lá no canal que a gente abriu é por que o programa anterior foi suspenso? Qual era o problema? Por que, se a gente fez uma avaliação? Então, aqui está a resposta para isso. Nós fizemos, sim. A última proposta ela foi extinta em março de 2020 e ela tinha alguns critérios, ela exigia algumas coisas do tipo, o empregado tinha que optar pela jornada de 6 horas, tinha uma distância máxima de 150 quilômetros da regional aonde o empregado estava lotado, e tinha uma exigência de avaliação do G10, tanto para entrar como para permanecer, maior ou igual a 60, e só tinha a modalidade integral, quer dizer, o empregado ia para o teletrabalho, na época era teletrabalho, ia para o teletrabalho e ele só comparecia à empresa mediante uma convocação. Se o chefe precisasse dele para uma reunião, mas o regime dele era integralmente domiciliar, ele ficava em casa. Quais foram as fragilidades que a gente identificou no modelo anterior? Não tinha uma identificação e validação de atividades e processos possíveis de serem trabalhados remotamente. O acompanhamento da produtividade / resultado era muito subjetivo ou até inexistente por parte das gerências. Não havia uma avaliação do perfil do empregado que aderia ao programa. Ele foi utilizado para atender questões pessoais em detrimento da necessidade da empresa. Ele olhou muito mais a necessidade de alguns empregados de precisarem ficar ausentes, de ficarem fora da empresa, do que uma necessidade estratégica da atividade ou do subprocesso que ele estava vinculado. E naquele momento em que ele foi lançado, ele foi utilizado também como uma estratégia para redução de custo. O nosso momento hoje é outro. Então, quer falar, Juliano? Não, é isso exatamente o que você ia dizer, Kátia. As premissas do teletrabalho mudaram, né? As premissas do trabalho remoto mudaram, né? Anteriormente havia uma realidade, né? Após a pandemia, nós temos uma outra realidade. Então, quando a gente olhava lá atrás, né, o atendimento a necessidades pessoais, né, a gente estava privilegiando o indivíduo em relação à empresa. E a empresa, né, é de todos nós, né? A empresa é dos empregados,
a empresa é do contribuinte, né, do contribuinte brasileiro, a empresa, né, o acionista é a União. Então, a gente precisa conciliar esses dois, né, esses dois interesses, essas duas visões, essas duas perspectivas, dentro de uma nova premissa, uma premissa pós-pandemia, onde o trabalho remoto se tornou, né, parte de todos nós, né, ou de quase todos nós, né, às vezes não de todos, né, uns estão, né, trabalhando presencialmente. Então, eu preciso conciliar isso aí. Há atividades na empresa, né, que, né, inexoravelmente vão ter que ser executadas in loco, né, e eu não posso, né, ter dois tipos de empregados, né, eu tenho que criar um regime que é de gestão, né, e que permita, né, o trabalho remoto dentro de uma perspectiva da empresa como um todo, né, da gestão da empresa nesta nova realidade que é a realidade pós-pandemia, né, e que, né, muitos de nós gostamos muito, né, nós passamos a ter mais tempo para a nossa família, nós passamos, outros, né, tiveram, né, tem que, a gente estava brincando aqui no início, né, Kátia, já prenderam os cachorros, né, o Joffre prendeu o cachorro dele, né, a gente tem tudo isso, né, temos uma nova perspectiva que vindo dessa nova realidade pós-pandemia e que tem que ser conciliada, né, e que tem que ser, né, normatizada e que tem que ser percebida, né, por todos de uma forma adequada como sendo da empresa e do empregado, né? Da empresa e do empregado, e não de um, ou de dois, ou de três. Pode ir, Kátia, desculpa a interrupção. Não, perfeito. E assim, tudo isso que a gente vivenciou na pandemia, no home office, nossa, nós aprendemos muito, muito. E aí, esse modelo, eu tenho a impressão que esses dois próximos slides que nós vamos apresentar, eles respondem a 90% das 600 questões que nós recebemos lá naquele canal que nós abrimos. Então, vamos prestar bem atenção nesses dois próximos, porque eu acho que é a grande ansiedade dos empregados, eu acho que pode ser respondido aqui agora. Vamos lá, Clara. O que a gente propõe, né? A nossa proposta revisada qual é? Primeiro, quais serão as atividades? A gente vai identificar os subprocessos que são possíveis no trabalho remoto. É a primeira ação que a gente tem que tomar. Clarinha, se você quiser botar a tela toda, eu prefiro. Então, a identificação dos subprocessos possíveis no trabalho remoto. Qual é o público que vai poder se candidatar, se inscrever para ir para o trabalho remoto? São os empregados que são vinculados a esses subprocessos com potencial de trabalho remoto. Serão habilitados empregados e gerentes para irem para o trabalho remoto. A gente vai fazer a análise do perfil e a compatibilidade do trabalho, que é muito isso que o Gileno colocou agora, e sem vínculo com jornada de trabalho. Poderão aderir empregados de 8 horas ou de 6 horas, sem precisar nem fazer nenhuma alteração em função do trabalho remoto. Então, a jornada pode ser mantida. Quais são os requisitos para poder entrar nessa modalidade, né? Não vai ter limite de distância, mas precisa morar no território brasileiro, pelo menos a princípio. Pode ser que num futuro próximo a gente reestude isso, verifique que pode ser. Lembrando sempre, a gente está pensando no ganho da empresa, na estratégia da empresa para implantar o processo. Nesse momento, é importante que os empregados estejam no território brasileiro, para uma possível convocação, para a gente poder ter a questão do modelo híbrido ou integral. Então, num primeiro momento, está sem limite de distância dentro do território brasileiro. Critérios objetivos para permanência com fixação de metas e prazos. A gente vai acompanhar isso muito de perto. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. E critérios de convocação para atividades presenciais. Porque se eu estou liberando a distância, o limite de distância, eu tenho que dar uma condição para o empregado para comparecer para alguma atividade presencial. Então, a gente vai respeitar um prazo mínimo de convocação
mas a responsabilização pelo custeio do deslocamento é do empregado. Se ele estiver morando, é lotado em Brasília e está morando em Porto Alegre, o custeio disso é por conta dele. Próximo, Clarinha. A produtividade. Nós vamos ter o registro de demandas e prazos de entrega para cada um dos empregados que estiverem no trabalho remoto. E vamos utilizar, gente, o KPI trimestral para esse acompanhamento. Por que o KPI? Porque o KPI já está estabelecido como trimestral e o KPI exige uma comprovação. A gente tem que colocar as evidências do cumprimento daquelas metas e do que foi estabelecido para aquele período. Então, eu acho que com isso a gente vai ter muito mais subsídios para fazer essa validação do programa. Recursos oferecidos, a gente já falou, então a empresa pretende disponibilizar condições para o trabalho. Notebook, cadeira, mouse, internet e etc. A gente está estudando o que é necessário para compor esse ambiente. Gestão, isso daqui também teve muitas perguntas sobre esse assunto. Nós teremos as duas opções, o híbrido e o integral. O híbrido é aquele que o empregado comparece à empresa em dias pré-determinados. E o integral, ele só comparece mediante convocação. Quem é que vai decidir isso? As chefias, as áreas dos empregados, levando em consideração o subprocesso que ele está alocado, o tipo de atividade, se ele necessita desse comparecimento, se o fato dele ficar no híbrido, se não pode ter uma quebra de produtividade. Então, isso tudo vai ser avaliado pela chefia, mas as duas possibilidades serão permitidas. Outro ponto que é importante destacar, que também teve muitas perguntas sobre isso, não há controle de jornada no trabalho remoto. Isso significa que não tem direito a hora extra e nem banco de horas. Se eu não faço o controle, não tenho como registrar hora extra e banco de horas. E, por último, com relação à proposta revisada, obrigatoriamente tem que ter um termo aditivo ao contrato de trabalho. Então, assim, eu tive o cuidado ontem de ler todas as questões que vocês registraram e, pelo que eu pude perceber, eu acho que nesses 2 slides eu respondi pelo menos 90% do que foi colocado lá, que eram as grandes dúvidas, né? Em cima também do que o Gileno falou sobre a questão do perfil do empregado, o momento que a gente está vivendo do home office, da pandemia, a gente consegue hoje já ter identificado qual é o perfil desejado para o empregado que vai aderir ao programa. Então, ele tem que ter capacidade de disciplina, concentração, cumprimento das atividades nos prazos acordados, organização, diante de uma agenda que é flexível de demandas, e utilização de novas tecnologias, proatividade na resolução de problemas, orientação para resultados, responsabilidade e prontidão para respostas e compromisso. Ele é dono da agenda e ele tem a responsabilidade de entregar aquilo que ele ficou responsável. Então, esse perfil ele é muito importante na hora da gente fazer a validação. Próximo, Clarinha. E como é que a gente vai identificar esses subprocessos que Kátia, são possíveis? Kátia, desculpa interromper, eu queria fazer um comentário, né, no slide anterior. Né, como vocês podem perceber, né, como todos nós percebemos, é uma nova realidade, né? Então, a gente sai de uma cultura, né, onde, né, a presença é o fundamental, a presença física é fundamental, para uma cultura onde o resultado é fundamental, né? Onde a entrega é fundamental, onde o desempenho de tarefas é fundamental. Isso é bom para todos, né? Isso é bom para todos. É bom para a empresa e é bom para o empregado, né? Quem de nós, né, não tínhamos naquele regime passado, né, aquela percepção de privilégio, né? Havia uma percepção de privilégio, quando na verdade isso agora vai ser disponível para, né, o máximo que pudermos, mas como uma nova percepção, como uma nova cultura, né, orientada para a empresa, orientada para o resultado da pessoa, onde nós pretendemos valorizar, né, o objetivo disso é valorizar aquele empregado, né, que é comprometido com resultados, né, aquele empregado
né, que veste a camisa do Serpro. É isso que a gente, né, é onde nós queremos chegar. E a gente sabe muito bem, para aqueles de nós, né, que veste a camisa do Serpro, o mais legal é a gente olhar e dizer, caramba, temos aqui um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo, né, que querem melhorar a empresa, que querem, né, manter a empresa, que querem a perenidade da empresa, né, e que a empresa seja, né, cada dia mais maior, né, cada dia melhor e cada dia mais inclusiva, né? Isso é que é importante. Por favor, Kátia. Ok, foi bom o alerta aí. Eu esqueci de colocar um ponto lá atrás. Gente, esse programa é para o quadro interno, tá? A gente pode estabelecer o trabalho remoto para aqueles que estão trabalhando dentro do SERPRO. A gente não tem essa legislação no PSE, que fica sob a gestão do órgão cessionário. Então, a gente está falando aqui de um público hoje de em torno de 5.800 empregados que poderiam, a depender do subprocesso que ele está vinculado, participar do nosso do programa. Então, como é que a gente vai identificar esses subprocessos, né? Próximo, Clara. A gente fez uma pesquisa, né, pesquisa acadêmica mesmo, o que os autores, pesquisamos algumas teses de mestrado, de doutorado, para a gente poder pegar o que tem de mais moderno sobre o assunto. E a gente identificou quais são as características de atividades com o potencial para esse trabalho remoto. Ela tem que ter previsibilidade, procedimentos estabelecidos e métodos para a execução, tem que estar vinculado a prazos e projetos, tem que ser de fácil mensuração, baseado em metas e indicadores, e tem que ter autonomia para a execução. Então, essas são as principais características e a gente vai levar elas em consideração junto com as chefias quando a gente estiver definindo quais são os subprocessos que são possíveis de trabalhar remotamente. E aí a própria literatura traz alguns exemplos, mas aí exemplos mesmo, porque baseado na nossa experiência, a gente vai aumentar essa lista de atividades que podem ter, que tem essa característica, né? Então, são atividades de governança, gestão e controle, exploração, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, tratamento e distribuição de informações. Então, baseado nisso, próximo slide, Clara. A gente vai fazer a identificação dos nossos subprocessos passíveis de trabalhar remotamente. Para isso, nós vamos utilizar sistemas internos, então a gente está estudando a possibilidade de usar o Integra, o Info com ADM, porque o Info com ADM, além dele trazer os subprocessos, ele traz também quais são os empregados que já estão vinculados a esse subprocesso. Então, nesse momento, a gente está tendo reuniões com a SubCO, com a SUPOG, para poder ter essa definição aí, mas já iniciamos essa atividade. E depois que a gente tiver aonde a gente vai pesquisar, nós vamos ver com cada área de que forma que a gente classificar o que pode e o que não, o que é possível e o que não é de trabalhar remotamente. Vamos abrir a inscrição desses empregados vinculados a esses subprocessos. Vai ter que ter uma autorização, a última palavra é do superintendente. Provavelmente vamos distribuir em grupos com datas de liberação previamente definidos pela diretoria, até em função do fornecimento da infraestrutura, que tem um processo de aquisição desses equipamentos e tudo mais que a gente vai distribuir. E essa distribuição por grupo, ela também vai direcionar uma necessidade de novos investimentos. Próximo, Clarinha, acho que eu estou chegando quase no final. Próximas etapas. E aí, Kátia, só mais um comentário, né? Obviamente vocês todos sabem, né? O SERPRO passou por uma grande transformação nos últimos anos, né? E essa transformação, né, foi em grande parte, né, direcionada por uma nova governança corporativa que veio depois da lei, né, 13.303 de 2016, etc. Então, o SERPRO tem toda uma cadeia decisória, né, que traz a necessidade, né, de submissão de todas essas estratégias aos órgãos, né, da companhia, né, que são Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Conselho de Administração, né, prioritariamente. Então, isso é importante a gente entender,
né? O presidente do SERPRO, né, ao contrário do passado, ele não faz o que ele quer, ele faz o que ele pode, né? Ele tem toda uma definição de alçadas e de responsabilidades. Então, quando a gente traz aqui para vocês esse plano foi, né, apresentado também em linhas gerais, da mesma forma que está sendo apresentado para vocês, ele foi apresentado ao Conselho de Administração, né? Ele vai ser apresentado ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria, né? Ele também vai receber sugestões, porque como a gente disse, né, são necessários investimentos, e quando são necessários investimentos, né, de grande relevância, como a gente vê, não é uma decisão, né, pessoal, né, dessa diretoria, desses diretores, né, do Wilson ou do Gileno. Não, é uma decisão, né, de governança corporativa, né, e que tem que passar por todas essas instâncias. Por isso, importante agora, né, Kátia, importante agora a participação de vocês, né, para a gente sofisticar isso aqui, né, e levar uma proposta definitiva, né, para as instâncias de governança, para que a gente possa implementar, né, e a nossa percepção, né, é a de implementação celere, mas, né, como vocês verão um pouco mais adiante, mas, né, a gente tem que ter uma meta, porque em sendo necessárias todas essas instâncias, toda essa sofisticação, toda essa governança, né, leva um tempo, não é uma simples decisão da diretoria, vamos começar o trabalho remoto amanhã. Não, a gente não pode fazer isso para o bem e para o mal, né, para o bem e para o mal. Isso é importante também para a resiliência da empresa, para uma gestão moderna e equilibrada que a gente tem tentado trazer para todos vocês. Ok? Vamos lá, Kátia. Ok. Então, próximas etapas, a gente já está trabalhando na identificação dos subprocessos possíveis de trabalhar remotamente e os empregados. Nós já estamos com o processo de aquisição e contratação de infraestrutura a ser fornecida em andamento, já tem um lote de aquisição de notebooks que está sendo conduzido pela DIOP, a definição e implementação desse sistema para inscrição, edição e publicação do normativo e comunicação aos empregados e o início do programa em avaliação. Por que em avaliação? É importante a gente colocar aqui, no início eu falei que existe uma premissa de que, a princípio, o programa de trabalho, o trabalho remoto vai ser instalado depois do retorno dos empregados do presencial. Mas essa coisa a gente está estudando, gente, tudo, tanto o que diz respeito ao retorno como ao trabalho remoto, precisa de ter um cuidado muito grande, um estudo muito aprofundado, e elas têm que andar juntas. Porque, para o retorno ao trabalho remoto, a gente tem algumas definições, por exemplo, 50% da empresa volta por causa do isolamento. Então, quando essas coisas começarem a ficar muito próximas, a gente vai ter que agilizar e começar a entrar com os processos. O que nós não queremos é começar o teletrabalho antes de fazer essas análises. Então, o início do programa está em avaliação, e é o que o Gileno falou, ele pode ser antecipado. Por uma necessidade dessas condições, a gente pode ter que antecipar. Mas não existe ainda essa data marcada e cravada. O início vai ser em tal data. Não temos ainda, até porque a gente tem todas essas etapas a serem cumpridas. Claro, eu acho que tem mais alguma coisa. Só para vocês saberem que a gente está seguindo as diretrizes jurídicas sobre o assunto. Pode passar, Clara. E é a AMP, CLT, a nota técnica, não vou detalhar elas, mas foi o que a gente se baseou de legislação para poder propor, e a próxima são as referências teóricas, que é aquele estudo que eu falei, que a gente pegou mesmo o que tem de melhor que está sendo proposto para o assunto. Eu acho que isso.